Pokémon Firehead, Hardcore, Nuzlocke, Monotype do tipo Poison. Sim, do tipo Poison. No Firehead existem 12 Pokémons do tipo Poison disponíveis, entre eles Venossauro, Beedrill, Arbok, Nidoking, Nidoqueen, Golbat, Vileplume, Venomoth, Tentacruel, Muk, Haunter e Weezing. Alguns adendos: Victreebel é um Pokémon do Leaf Green apenas, e o Gengar é um Pokémon de troca, infelizmente não disponível. Infelizmente a média de status deles não necessariamente acaba sendo aquela crocância toda, né? Mas hoje a gente vai mostrar o valor desses nossos Pokémonzinhos. Diferente da FIFA nos jogos de futebol da Copa do Mundo, aqui nós temos algumas regrinhas, então só para passar por elas bem rápidas: todo Pokémon que desmaia é morto, sem itens e batalhas, então não posso usar Hyper Potion, 7 Mode ligado, 100%, nível cap, não posso passar o nível do próximo ginásio, capturar o primeiro Pokémon do tipo Poison de cada rota, não posso repetir Pokémons, vou ter alguns Pokémons para usar os HMs, e um adicional para Firehead que eu vou estar colocando os Pokémon sem equipar item, então não terão equipados itens. Firmeza? Fechado. Fechado, fechado, vambora. Tchau. Dale para a aventura! Que nós começaremos com o Bulbasauro, o famoso Bento. E assim, nosso segundo encounter pré-ginásio, que será a grandíssima Shakira, baby. Só para comentar, o Brock ele tem dois Pokémons, um Geodude de nível 12 e um Onix nível 14. Seguindo para a batalha, enfrentando o Brock, líder de ginásio do tipo Pedra. Mas o meu amigo Brock ele tem um probleminha, que eu tô de Bulbasauro. O Bulbasauro, ele aprende Vine Whip, né? Caso você esteja com um Charmander começando seus Nuzlocke, eu recomendo você ou capturar o Monkey ou ir na sorte com Rock Tomb e Metal Claw, porque essa batalha não tem segredo. Assim, antes do ginásio, capturamos 4 Pokémons: Zubat, Robin, Nidoran, o Azul, Ekans, a Naja e Oddish, a Plantinha. O Plantinha vem depois da batalha contra o rival, que nós vamos enfrentá-lo agora. Mas pra ficar mais bonito, eu decidi colocar num quadrado fechadinho, né? Pô, eu ia fazer todo um esqueminha e tal, mas pô, o quadradinho fechado ficou muito zica, todo mundo timado ao mesmo tempo, vocês viram? É, eu achei que ficou da hora. Nessa batalha aqui, não tem muito segredo. A Naja, ela é lendária porque ela tem Intimidate, uma das melhores habilidades do jogo. A gente sempre tenta utilizar ela para adenar um ataque. Usamos o Glare, fazendo com que o Pidgeotto use o Sem de ataque. E agora, vem uma batalha de Poison Sting, rapaziada. Mas assim, né, Pidgeotto ele pode ser um pouco doloroso, mas não tem nem muito segredo, querendo ou não. Principalmente, porque eu não posso colocar o Bento, né, nosso querido Bulbasauro, para enfrentá-lo. Mas, depois de um tempinho, forçando o Poison Sting, a gente consegue finalizar com um Critical Hit. Nesse ponto ele tem o Abra, e o Abra ele não tem nenhum ataque, então ele só tem Confusion. Aproveito para colocar a Shakira em campo, né, para que depois venha o Charmander, e o Charmander também tem apenas Ember, mas com uma bela sorte, depois de um Focus Energy, nós conseguimos 2 Critical Hits no Forcutter, que deu 3 times. Ele deu Growl, porque ele não conseguia ver uma range kill com Ember, e assim nós finalizamos a batalha, matando o Rattata. Indo para o ginásio agora contra a Misty, ela tem apenas 2 Pokémons, um Starry e um Starmie. E aí, o nível cap para essa batalha ele é 21. Qual que é o segredo dela? Principalmente a gente evitar fazer com que o Starmie ele consiga usar bastante Swift e também confunde a gente com o Water Pulse, mesmo que ele seja um Pokémon forte. Então eu começo com a Shakira, que é literalmente o Pokémon feito para essa batalha, né? Ela consegue ter um ataque bem alto para esse ponto do jogo, que é bem difícil. E aí entra a Starmie já dando um Water Pulse na gente e deixa a gente confuso. Starmie, por quê? Mas foi uma sorte assim, mas ela consegue passar em alto em Needle, que a gente faz e não mata. E não mata, fazendo a gente trocar, porque agora ela tava confusa. Starmie joga Swift. E o Bento, ele é o counter pessoal desse Starmie, que não tem um ataque tipo psíquico. Porque depois de vários Vine Whips e Elite Seeds, nós derrotamos o segundo ginásio. Misty. Batalha contra o nosso querido amigo Surge, que voltou da guerra. O que ele decidiu fazer? Abrir uma lojinha de ginásio, em que ele oferta insígnias de graça aqui pra rapaziada, porque a gente tem o Nidoking com Dig. E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai passar o carro em cima desses Pokémons elétricos. É isso mesmo que você está escutando. E agora, é simples, eu vou clicar Dig 12 milhões de vezes e até eu passar o carro em todos esses Pokémons.
Claro, tirando o Raichu, porque o Raichu tem Double Team e aí pode ser chato, entendeu? Mas aí vem esse Pikachu nível 18, que não tem chance contra o meu Nidoking com o Dig, o azul. Por que azul? Porque eu sou daltônico. E é assim que eu vejo ele, eu descobri que ele não é azul. Aí começa o Raichu ele dá Double Team, ele fica cagando Double Team, até ele achar que não dá mais. E aí eu fico, beleza, vou clicar Dig. Só que aí o que acontece o quê? Ele dá um crítico com Quick Attack, ele dá 2 críticos com Quick Attack. E aí o que aconteceu? Ele deu um Poison Point. Se fudeu. Aí eu dou Horn Attack, porque o Dig tava demorando muito, ia gastar muitas rodadas com isso. Então eu falei, quer saber? Vambora, vamos trocar e vamos colocar o counter do Raichu. Ele countera todo mundo, é o Bento. Apenas e somente o Bento. Que ele dá um Shockwave depois de usar um Full Heal. E a gente já começa a aceitar como o Leech Seed, baby, em campo. E a gente começa agora uma batalha de tempo só, porque ele vai querer só morrer. E eu vou dar o quê? Razor Leaf nele, ponto. Ele pode vir com Shockwave, pode vir com Quick Attack, que ele tá 6 vezes. Que não vai, é o Bento, ponto. Ele resolve. E assim a gente derrotamos, né? Assim a gente derrotamos é difícil, mas derrotamos o ginásio elétrico. Entregamos o chazinho pra ele, que ele magicamente, de forma onipotente, entrega pra todos ao mesmo tempo. Nunca entendi isso, mas tá bom. E agora, meus queridos amigos, vamos para o ginásio do tipo grama. Do tipo grama. Você acha que o grama é difícil? Talvez, sem as preparações corretas, meus colegas. Pode ser bem difícil. Mas estamos com o tipo Poison. Então, o que nós veremos nessa batalha agora será apenas o ápice do tipo venenoso. A gente começa com a Shakira. O que a Shakira já faz em campo? Ela já dá um Twin Needle e grita no primeiro contra esse Victor Bell. E o Victor Bell é um desgraçado, já coloca um Stun Spore que já ferra toda a estratégia que era só passar o rodo com a Shakira. Faz com que a gente tome um Acid, mas a Shakira ela acerta o Twin Needle de novo. Ponto. E o que a gente faz? Elimina esse Pokémon de uma vez. Primeiro Pokémon, down, baby. Let's go. Ele coloca o Tangela. O que o Tangela toma? 2 Twin Needles. E já era. Que é a Shakira. Não sei. E entra o Robin, porque vem entre o Fire Plume, a gente tava paralisado. E pra não gastar muito tempo também com os turnos, eu já coloco o Robin. E o que o Robin faz? Ele já dá um Wing Attack nesse Fire Plume. O Fire Plume vai fazer o quê? Vai dar Stun Spore. É o que ele sabe fazer. Não sabe bater. Aqui os Pokémon Poison sabem dar porrada. Ele toma porrada. Dá mais um Wing Attack e não é paralisado. Dando mais um ginásio para a nossa conta com tranquilidade até o momento. Sem dificuldades. E assim, o ginásio tipo grama é derrotado, rapaziada. Nessa parte de Firehead, a gente tem um dilema moral. Porque a gente fica aberto, a gente pode tomar as decisões para onde a gente vai. Mas eu vou acabar seguindo o conteúdo padrão. Então, são 5 batalhas à frente. O Giovanni nível 29 com Gascan. O rival, que tem um Charizard 40. O Giovanni novamente com Nidoking nível 41. A Sabrina com Alakazam 43. E o Koga com o Weezing 43. Assim, eu vou acabar trocando a Sabrina e o Koga de posição. Vou acabar fazendo o Koga antes. Mas antes da batalha deles, eu vou explicar por que eu troquei eles. Mas o ponto principal e chave é porque o nível cap é 43 nos dois. Então eu vou ter que manejar os Pokémons que eu posso levar numa batalha. E os Pokémons que eu também vou levar em outra. Depois de uma criança de 12 anos se infiltrar em uma das bases mais protegidas das organizações mafiosas mais perigosas do mundo Pokémon, iremos enfrentar o líder da organização que comanda o mundo político de Pokémon, Giovanni. Simples, não? Olha só, ele começa com um Onix, que sem querer eu começo com a Shakira, e é forçado a trocar por Bento, o grandíssimo Bento. Mas ele dá Rage, Razor Leaf, sem muitos problemas, e ainda um críticozão, forçando a entrada do Rhyhorn, e depois forçando a entrada do último Pokémon dele, o Kangaskhan. Kangaskhan dá Fake Out, mas sem dificuldades, já acertamos o nosso Leech Seed, baby. Que o Bento incrivelmente acerta o Sleep Powder, né, que é uma coisa meio rara. E entramos com a Shakira pra gente poder finalizar o Giovanni. Imagina, controlar o mundo político de Pokémon. Eu acho que tal Pokémon agora tem que ser votado, então porque eu acredito que ele lida melhor com essas questões dos Pokémons, né? Enfim, acho que são coisas que a gente pode começar a questionar no mundo Pokémon também, né? Sobre toda essa organização. E assim, derrotamos o Giovanni, seguindo para a próxima batalha. A caminho de Lavanda, nós vamos agora capturar o nosso próximo Pokémon do tipo Poison. Sim, um Gastly, que infelizmente não vira Gengar, mas ainda assim um ótimo Pokémon, que será chamado de Hands, em homenagem aos mãozinhas do Haunter, né? E por fim, um Pokémon super importante, Venonat,
que entra no nosso time chamando-se de Gina. Importante Pokémon agora que iremos usar para o próximo ginásio. Agora, a batalha contra o rival, ao mesmo tempo que ela é perigosa, ela também pode ser um pouco tranquila, né? Nós poderíamos abusar um pouco mais do nível cap, mas ainda assim se torna um pouco difícil lidar com alguns Pokémons que ele já tem nesse ponto, principalmente pelo Pidgeot, né? Que é o grandíssimo Ace, né? Eu acho que o Pokémon que ele é mais conhecido por. A gente começa com o Nidoking para poder tentar tirar ele. Nós não temos uma ótima resposta ainda nesse ponto. Eu tenho o Rock Slide na Naja, por exemplo, mas que eu gostaria de lidar com o próprio Nidoking para usar depois dela. Mas ainda assim, conseguimos lidar com alguns Horn Attacks e o Poison do Poison Point. Forçando a entrada do Execute, que eu troco agora para Shakira. Mesmo tomando Paralyze do Execute, nós conseguimos acertar um Twin Needle, lembrando que ele entrou por causa do Confusion, né, porque ele tem um ataque super efetivo, mas que não dá muito dano. Forçando agora a entrada do Pokémon sim, que é muito perigoso, o Alakazam, porque ele tem Future Sight, então ele não tem um Psyche, nem Confusion, nem Psybeam, mas qualquer Pokémon que tomar isso vai ser doloroso, porém, né, ainda assim é um Pokémon extremamente frágil. Agora, forçando pra gente poder lidar com o Charizard, coloco a Naja novamente, eu precisava dela com a vida inteira, porque contra o Pidgeot, se ela tomasse muita vida, ela poderia morrer pro Future Sight. Ela toma o Rock Slide agora, né, perde, e toma o Future Sight sobrevivendo a esse ataque. Se ela tivesse lidado com o Pidgeot no começo, ela não conseguiria tancar esses dois ataques, principalmente com o Charizard dando, né, os ataques do tipo fogo e o Wing Attack. Charizard derrotado, forçando a entrada do Gyarados. Temos ainda assim um Gyarados para lidar, mas eu fiz um teste nessa batalha, assim, sendo bem honesto. Eu decidi dar Sleep Powder, né, com Bento para ver quantas vezes eu consigo, né, errar os Sleep Powders seguidos. Né? Começamos errando um Sleep Powder, ele dá o Bite, nós filamos com o Seed, agora nós vamos ficar nessa troca infinita, tá? Eu erro o segundo Sleep Powder, obviamente, claro que o Bento não vai acertar os Sleep Powders, eu gosto muito do Bento, mas o Bento ele vem enchendo meu saco agora porque ele não gosta de acertar Sleep Powders. Eu falei assim, Bento, eu estou curioso, você não morre por um Bite crítico, nem Dragon Rage. Erramos o terceiro Sleep Powder e ele deu mais um Bite, filamos no Seed e continuamos essa batalha infinita que eu estou muito curioso, olha só, e acertamos, né, no próximo Sleep Powder depois de uns 4 erros, quase 5, né, enfim, acertamos o Razor Leaf, deixamos ele com pouca vida, ele acaba acordando, claro, no turno seguinte, depois que ele tomou o Sleep, porque sim, faz muito sentido, e ele acaba falecendo para o Elite Seed depois de a gente errar 4 Sleep Powders, ele acordar no primeiro turno de Sleep, perfeito, né, e assim derrotamos o nosso rival Henry. Bom, partindo para a batalha contra o Giovanni, eu acho importante citar que é a coisa mais comum no mundo Pokémon aos 12 anos de idade, com certeza derrotar uma facção criminosa, eu acho que independente da região, a gente derrotar o líder do tráfico, né, independente e também do mundo político, eu acho que o governador perfeito, né, eu acho que enfim, é uma boa questão, pensando que ele é um líder de ginásio, mas agora nós temos o Nidoking, o azul, com um Dick, que facilita muito o processo, principalmente porque eles não têm um ataque devastador do tipo terra. Erro meu aqui, bem que pode errar os Sleep Powders, mas eu dei um Sleep Powder no Kangaskhan, e ele tem a habilidade Early Bird, faz com que ele acorde, então, erro meu, Bento, peço desculpas, mas você acertou o seu, então tá tudo certo entre nós. E aí eu vou lá e acabo dando um Sleep Powder no nosso querido amigo Kangaskhan, o que força ele a acordar instantaneamente e já bater na gente, né, com o T-Whip. Então agora vem a parte que eu acabo dando Razor's Leaf para derrotar o Kangaskhan. Mas assim, de forma geral, não é uma batalha muito difícil, principalmente pela tipagem, acho que mesmo que ele seja um tipo Poison. Giovanni é um Poser do tipo Poison, que ele tem um Kangaskhan. Kangaskhan ele não é do tipo Poison, na realidade a gente descobre depois que ele gosta do tipo Terra, então tudo bem, sendo que ele tem vários Pokémon Poison. Rhyhorn, nível 37, a gente acaba derrotando facilmente com o nosso querido amigo Bento, né, forçando então a entrada do Nidoqueen, o Pokémon mais forte dele, mas que sem dificuldades também nós conseguimos lidar, principalmente com o Bento. O Venusaur é um ótimo Pokémon para esse tipo de situação. O Nidoqueen, é óbvio que todo mundo acorda no próximo turno que dorme. Eu acho perfeito isso, né? Enfim, eu acho que o Bento tem um Sleep Powder mais fraco, que tem as ervas que realmente não botam para dormir. E dessa forma nós conseguimos derrotar o Giovanni mesmo com todo mundo acordando no primeiro turno e todo mundo fazendo o que bem entende, né? Acontece. Beleza. Partindo pro ginásio do Koga, então, por que eu vou fazer antes? Porque é simples, a gente consegue o Venonat e a Venomoth tem Psybeam. Então ela consegue aprender nesse ponto do jogo. E ele tem 4 Pokémon tipo Poison, um Koffing, outro Koffing, um Muck e um Weezing, né? E o mais que eu acho que pode problemático a gente ter é a Curious. Então eles têm Smokescreen e também o Muck tem Minimize. Mas de forma geral, então a gente não toma Poison por eles, né?
E o ataque que eles têm mais de dano é Sludge, então o mais perigoso seria nesse caso o Muk ou o Weezing também, eles darem Sludge pela baixa defesa da Venomoth. De forma tranquila, eu acho que a gente consegue iniciar nessa batalha só com ela mesmo, porque pelos cálculos é difícil ela tomar um dano crítico. Então a gente já começa com o Psybeam, e lembrando que o Psíquico ele é um tipo especial, e como a Gina, mesmo sendo um Special User, ela é Poison e Bug, que são dois, infelizmente, tipo físico, então a gente acaba usando outros movesets nela. Uma que acaba tendo Acid Armor, que não muda muito, porque, enfim, conseguimos dar mais um Psybeam, então o maior problema de fato acabou de sair de campo, com um crítico da Gina perfeita, né, então a gente consegue lidar, ele coloca o segundo Coffin, forçando a entrada assim, e a gente consegue lidar com mais um Psybeam, e agora vem o Ace dele, o Weezing, um pouco mais tanque, que também vai da mesma forma, mas eu acho que demora um pouco mais, principalmente sobre o cúmulo de vida. Ele dá um Smoke Screen, que pode deixar a batalha bem perigosa, sendo bem honesto, mas vamos dar uma olhada como vai ser, principalmente agora com outro Psybeam. Ele volta pro vermelho, ele usa mais uma Hyper Potion, né, e a gente devolve ele pro vermelho, e ele agora decide então ser um pouco mais ofensivo. A gente erra o ataque, e ele acerta o Sludge, então como vocês podem ver, mesmo ela resistindo, ela toma um crítico, não é muito efetivo, mas ainda assim era um pouco perigoso tomar vários desses. Enfim, tranquilíssimo, derrotamos o Koga, então bora pro perigo de fato. Ginásio Psíquico, vou colocar o caminho dele, mas eu acho que é importante citar. A Sabrina tem 4 Pokémons, um Kadabra, um Mr. Mime, uma Venomoth e uma Alakazam. Qual o problema? O Beedrill, ele dá outspeed em todos os Pokémons, né? Então ele consegue matar o Kadabra, o Mr. Mime, só que ela não consegue dar outspeed no Alakazam. E a Venomoth também ela não consegue matar, então tem que trocar. O problema principal é, qualquer ataque psíquico aqui mata nossos Pokémons, tirando o Psybeam da Venomoth. Então qualquer um stab é hit kill praticamente. E principalmente o Alakazam. O Alakazam ele pode swipear meu time inteiro com Psyche. Então essa batalha aqui ela tem um que é a mais, que eu acho importante. Twinindo no Kadabra, conseguimos primeiro matar o nosso primeiro rival, acho importante, o Neymar, né, que não disse no Shorts. Agora vamos para o Mr. Mime, que também com facilidade conseguimos lidar com ele. Shakira mostrando todo o seu potencial nesse ginásio, além de um crítico para finalizar ele perfeitamente. E aqui vem o BO, né, grande BO. E eu acabei tendo que tomar uma decisão muito triste, que eu vou sacrificar o Plantinha nesse ginásio. Ele foi muito bom. Ele é muito potencial, o Erva quando ele foi no Emerald também, não posso reclamar, mas não tem como eu vencer sem esse sacrifício, porque assim faz com que eu consiga colocar o Hands, que dá outspeed, e daí cá no Alakazam, fazendo a gente conseguir matar, e assim ainda não acabou a batalha, porque ainda tem o Venomoth, e colocando a Naja, para que a gente consiga colocar os Rock Slides em cima, mas não tinha jeito, sem o Plantinha, sacrifício do Plantinha. Essa batalha aqui provavelmente poderia ser Run Killer, tipo Poison. E, enfim, eu acho muito triste, né? Agradeço muito ao Plantinha, viverá nas minhas memórias para sempre. Bom, já passamos o Safari Zone para pegar nosso próximo encounter, uma Nidorina. Já temos o Nidorino, o azul. Então eu imagino que, pelo fato de eu ser daltônico, né? Eu vou manter a piada, né? Porque eu fechei o Nidoking azul. Então eu vou colocar a Nidorina que é o contrário de roxa. E passamos a capturar o Tentacool. Eu vou gastar Master Ball. Eu acho que não tem nenhum problema. Não é como se também eu fosse me arrepender no futuro por alguma coisa, né, dessa Master Ball, né? Não acho que tem problema. Vamos gastar ela agora até pra gastar, na verdade. Assim, capturamos então o legal, porque ele é o Tentacool. Já aproveito que eu tô no caminho do ginásio tipo fogo, né? E eu vejo esse pássaro assim, largado. Eu acho que, enfim, eu tenho dó dele, né? Eu sei que ele é uma raridade entre os pássaros, né? Ele acaba sendo o pior deles, mas tudo bem, entendeu? Eu já aproveito e passo pra dar uma olhada nele, ver como que ele tá, ver a saúde dele também e me preocupo com ele, claro, né? Não posso também deixar ele de canto, então eu sempre me preocupo. E assim nós encontramos o nosso próximo encounter também na Mansion, Pokémon Mansion, que é o Grimer, que eu numerei ele de Gosma. Legal, não? Vamos lá, ginásio do tipo fogo, só que a diferença agora é que nós temos legal no nosso time. E isso facilita bastante as coisas, porque o nosso querido amigo Blaine tem 4 Pokémons, um Growlithe, uma Ponyta, uma Rapidash e um Arcanine, sendo que o Arcanine é o Pokémon Ace dele, no nível 47. Eu acho que principalmente aqui nós temos cuidado com a Rapidash, que tem Bounce, e o Arcanine com Fire Blast, que dá bastante dano pra esse ponto do jogo. Então,
sempre tomar um bom cuidado é mais que importante, acredito eu. Mas enfim, batalha contra o Blaine, né? Nós temos vários Pokémon tipo planta, tínhamos, né? Plantinha aqui, saudades, plantinha. Mas essa batalha aqui é uma batalha perigosa, entendeu? Acho que é mais que perigosa, não é brincadeira, tá? Como vocês podem ver, eu cliquei Surf 4 vezes e matei os 4 Pokémon deles. Então, derrotamos os ginásios de fogo. O Bill aparece pra perguntar se a gente quer ir numa viagem, enfim, eu falo que não, tô com um cagaço, então vou ficar por aqui. Ginásio do tipo terra, vamos enfrentar o Leaf da facção, que ele finalmente desistiu e agora ele vai ficar só, né, vendendo e trabalhando com Pokémon de forma geral, acho que ofertando insígnias, porque essa batalha agora são 5 Pokémons, um Rhyhorn, um Dugtrio, Nidoqueen, Nidoking e um Rhyhorn nível 50, o Pokémon dele mais forte, que é o nível 50, não necessariamente é o mais forte, né, eu acho que é meio esquisito, mas enfim, chegando pra batalha, o que a gente tem que se preocupar apenas é com os Earthquakes. Mas, qual que é o problema? Eles não são mais rápidos que a gente. Então, o legal, ele entra em campo fazendo o quê? O que eles vão fazer de melhor. Então eu cliquei Surf 5 vezes com esses cidadãos. E assim, meus colegas, nós derrotamos os 8 ginásios de Pokémon Fire Red. Tranquilíssimo. Vamos lá. Agora, antes da gente poder ir pra ali de fora, tem uma batalha contra o rival, que ela pode ser um pouco perigosa, então vou aproveitar e abusar um pouco do nosso nível cap alto, que é nível 63, e coloquei 2 Pokémons meio garantidos para estar no nível 60 pra gente poder também facilitar um pouco. Mas de forma geral, qual que é o problema? Porque já tem um Alakazam, esse Alakazam ele é perigoso, além, claro, né, do Pidgeot, nível 47 também, que já começa a ser meio que uma máquina de dar dano. Mas, de forma geral, sem muitas dificuldades, com um legal no nível 60, bater em criança nível 47, dá uma bela facilitada, né? E o que eu recomendo principalmente agora para esse ponto é a gente treinar, então deixar os Pokémons todos setadinhos pra gente estar preparado para esse ponto. O Gosma entra, mesmo depois de estar paralisado, ele consegue derrotar o Execute, que sem dificuldade, não tem ataques psíquicos poderosos, e também o Gyarados, que é um Pokémon muito poderoso, mas no nível 45 também não tem dificuldade, além do crítico do Gosma, vem mostrando seu valor para a equipe. E por fim, o legal, ele entra e dá um surf nesse Charizard de nível 53, para assim conquistarmos a nossa vitória contra o Henry. Partindo agora para procurar um Pokémon, né, com 1% de chance, que delícia! Olha só, lá o Grimer a gente capturou na Pokémon Mansion, então o Weezing não poderia aparecer. Caralho, finalmente eu achei. Vai tomar no cu. Velho. Caralho, viado. Vai tomar no... Os Pokémons que decidiram levar pra liga foram Venomoth, Muk, Haunter, Nidoking, Arbok e Tentacruel. Deixei o Venossauro de fora porque ele não conseguia auxiliar muito nas principais batalhas contra o rival no final, Lance e Agatha, que acabou dificultando muito o processo. Preciso de Pokémons para essas batalhas, já que não temos tipo Dark e Psíquicos. Bom, então vamos lá. Primeira batalha contra a Lorry do tipo Gelo. Ela tem 5 Pokémons, Dewgong, Cloyster, Slowbro, Jynx e Lapras. Nós não temos Pokémons muito bons para poder lidar com ela, mas a gente vai tentar se virar no que tem. Eu também não tenho PPs, tá? Eu não consigo healar, não tenho Errors e Max Errors pra essa batalha, eu não peguei quase nenhum. Então eu não tenho, nem usei. Então vamos tentar lidar com o que dá. Já derrotando o Dewgong, aquele Settle Hail que é um problema geral, mas que no Gosma eu ensinei também Shockwave para conseguir lidar com alguns Pokémon do tipo água e os Gyarados que nós vamos ter no caminho. Então, super importante. Esse Cloyster tenta acertar Protect, mas com nenhuma dificuldade nós conseguimos lidar com ele, facilitando muito o processo. Agora, forçando a entrada do Slowbro, que tem Amnesia, mas não tem ataques em geral do tipo psíquico, então só com Surf, Ice Beam. Então ele dá o Surf em Gosma, que ele com facilidade até consegue dar a tancada, mesmo com um crítico hit. Então, dando Sludge e setando Toxic nele para dar Belly Poison, nós conseguimos facilitar muito a entrada do legal, que acaba tomando um Yawn. E assim, forçando aquela brincadeira de ficar trocando e sair de campo, enfim, mesmo com os Spikes. A gente acaba trocando e colocando a Gina, que tem Sleep Powder, então foi um dos Pokémons que eu trouxe no lugar do Venossauro, acho que principalmente. Os dois têm Sleep Powder e acabam fazendo a mesma função, então acho super importante. Colocando legal para lidar com esse Slowbro, que é um tanque
bicho é um absurdo, tem muito HP e Special Defense, não muito, mas ainda assim, consideravelmente, uma defesa muito boa também, fazendo com que a gente consiga lidar com ele. E depois um Giga Dream, muito legal. Jinx tem Ice Punch, não tem ataque tipo psíquico, só Double Slap do tipo normal, então não tem muito o que ela fazer agora contra o nosso querido Legal. Porque ela não tem um ataque nem de gelo forte, Ice Beam, a gente resiste, e ainda não tem ataque psíquico. A única coisa que ela tem é Attract, só que o Legal é uma fêmea, é a Legal, fazendo que ela não consiga dar Attract. Então a gente mesmo tomando 20 críticos aqui do Ice Punch, ela não conseguiria fazer nada contra o Legal. E agora, meu filho, vem a porrada. Mesmo a gente dormindo durante todos os turnos do Sleep, que é um absurdo. Eu acho que eu dormi durante 5 turnos. Né? Eu acho que, enfim, eu não tenho sorte contra os Sleeps, mas os Sleeps têm muita sorte contra mim. Conseguimos acordar e dar um Surf, né, no último turno depois do Sleep, forçando a entrada do último Pokémon dela, o Lapras, que nós já conseguimos utilizar Giga Drain para dar um bom dano e também healar. Ele dá Body Slam, que vocês sabem, né, com a minha sorte nessa run, toma um Paralyze no primeiro turno. Mantemos o Legal para dar mais um Giga Drain e forçar agora a utilização da Citrus Berry do Lapras, que com forma tranquila ele acaba utilizando, facilitando muito, porque senão, né, teria a Potion, enfim. Legal, usa o último Giga Drain e nós lidamos com a primeira Lorei. Eu acho que o único problema, de forma geral, nessa batalha é que nós não tínhamos Pokémons bons, né, não bons no sentido de bom ou ruim, mas ataques bons. Batalha contra o Bruno, então o Bruno ele tem 5 Pokémons também, um Onix, Hitmonchan, Hitmonlee, outro Onix e um Machamp, tá? Então, o principal dessa batalha que a gente tem que tomar cuidado é o Machamp com Guts, que ele pode ser bem perigoso se a gente acaba dando um estado de descondição nele, então a gente vai querer evitar com todas as forças. E eu começo essa batalha com o Legal pra gente poder lidar com o Onix. E eu acho que uma coisa engraçada que eu já até expliquei no Emerald, então é o conceito que envolve o próximo Pokémon que ele vai colocar, que também vai ser o Onix, porque o Onix ele viu um ataque super efetivo, Earthquake, uma hit kill no Legal. E isso força a entrada dele tendo prioridade. Então já fazendo essa brincadeira, a gente continua usando Surfs, porque, enfim, eu até poderia ter trago o Golbat, mas eu acho que todos os Pokémons aqui vão ter uma utilização. E mesmo que o Golbat ele seja um bom Pokémon, os status deles, né, não é um Crobat, então acaba dificultando. Hitmonlee entra, que também dá outro Surf sem dificuldade e deixa a batalha muito tranquila. A gente dá um Mega Kick, tirando uma boa parte da vida e levando ele agora pro último Pokémon, que é o Machamp. Então, dou um Hydro Pump nele, que é um dos poucos que eu tenho, são 5 PP só, que eu deixo ele na condição perfeita, que é pra ele estar na situação de usar a Citrus Berry dele e não healar. Então, isso que era mais importante. Que eles usam um Hyper Potion, depois o Woke Up ia deixar bem perigoso. E a gente, assim, utiliza um Surfzão pra derrotar o segundo Índigo Plateau Leader, Bruno. Beleza, aqui já fica um pouco mais difícil. A Agatha tem 5 Pokémons: Gengar, Golbat, Haunter, Arbok e por fim o último Gengar. Então eu começo com o meu Haunter pra gente poder dar um Shadow Ball e dar IK nesse Gengar maldito, né? Mesmo que, enfim, o Haunter não seja o melhor Pokémon do mundo pela questão física, eu deixo o Haunter pra gente poder dar um dano no Golbat antes de tirar ele. Mas o Golbat ele dá Air Cutter, que acaba dando um crítico e deixa a gente no vermelho. Então eu sou obrigado a ter que tirar ele até mais cedo, colocando o Gosma, que, né, toma um Air Cutter, e eu decido dar um Shockwave, aproveitar a situação para deixar o Golbat em pouco HP, porque vai ser super importante. E depois do Full Restore eu decido, né, dar um Minimize para poder facilitar para mim e fazer com que ela erre os ataques. Ele acerta o Air Cutter, ok, tudo bem, eu respeito, mas eu dou mais um Minimize e ele acerta mais um Air Cutter. Tá bom, eu já tô meio descontente com a vida, mas eu já não falo nada, fico quieto, né? Ele acerta o Air Cutter com 2 Minimize, tudo bem, acontece, acho que tem tudo isso, né? E aí ele dá mais um Air Cutter, que aí, meu amigo, aqui a gente fica um pouco triste, né? Porque a accuracy dele não é 100% ainda, assim, ele tá acertando todos, mas tá bom. E assim força a saída, né? Eu acho que agora que começa a achar interessante essas saídas que eles têm. Poucas vezes eu vejo, mas nessa liga, a primeira vez vai acontecer em outros momentos. Então, eu mantenho o Gosma porque eu tenho 2 Minimize, ele vai querer dar Hipnose pra depois dar Dream Eater. E a gente quer manter isso, porque tanto faz. Então eu deixo ele com metade da HP, com Shockwave pra poder dar de Bomb e matar, porque a defesa do Haunter é baixa. Então, aproveitando na troca, eu decido, né,
trocar achando que ele ia healar, mas não. Ele acabou ficando no vermelho. E a Gina entra, fica dormindo e ela toma um Dream Eater que dá um daninho considerável. Perigosíssimo, né? E ele heala um pouco. Então eu decido, no próximo Dream Eater dele, colocar o Hands, mesmo no HP. Ele acaba dando de novo, errando. E o Shadow Ball, ele vem para matar um round. Que a gente conseguindo eliminar ele. Também coloca o Golbat, que morre facilmente. E por fim, o Arbok agora, que a gente vai forçar a entrada do nosso Azul. O Pokémon líder aqui. A Down eu não tenho, que não dá quase muito dano. E o Earthquake, em geral, mata essa Arbok, levando ela pra casa. E agora, forçando o último Pokémon dela, o Gengar. Que com o Surfzão do Azul, pode não parecer, mas ele é um bom utilizador para esses ataques especiais. Nós conseguimos derrotar a Agatha, finalmente. Agora, vamos pra pedrada. Batalha contra o Lance, ele tem um Gyarados, um Dragonair, Aerodactyl e Dragonite. Perigosa a batalha, perigosa, muito perigosa. Ele começa jogando Gyarados, em que vocês já entenderam, eu coloco o Gosmo, que é pra isso que ele veio principalmente, derrotar esses Gyarados malditos. Então, ele começa dando um bitezinho, que não dá flinch, e a gente consegue dar um Shockwave, que já dá um dano bem considerável. Deixando o Gyarados no amarelo. Claro que o nosso Special Attack não é o melhor do mundo, o segundo bite dá crítico, ele dá um Dragon Rage, que a gente consegue tancar tranquilamente, e o último Shockwave já levando o Gyarados pra casa, derrotado ele. Ele poderia ser um problema? Poderia muito ser um problema, não tem um ataque muito bom se poderia lidar com ele, talvez de bomba, enfim, mas Shockwave foi uma boa resposta. Agora, com o Aerodactyl entrando, eu coloco o legal pra já tancar um de ataque, que é um dos moves que ele tem mais de dano, ele não tem Earthquake, então o Surf já derrota ele com facilidade. Eu tinha o Nidoking também com o Surf pra lidar com essa situação, mas eu sei que poderia dar errado, então eu tinha outros planejamentos. Dragonair agora entrando, eu tentar o Super Sonic antes de sair, mas claro que eu erro. E ele dá um Thunder Wave, que delícia. E ele consegue dar um Outrage, né, agora que ele dá Outspeed. Eu ainda tento forçar, porque o legal, ele não vai mais entrar nessa batalha com esses Pokémon derrotados. Então o Super Sonic, coloco o azul, ele entra, ele ficando confuso ainda consegue se bater, graças ao bom. E um Earthquake já consegue levar ele. Esse pouquinho de dano que ele tomou foi o suficiente pra gente matar. Existe um range que a gente mata o Dragonair, mas não é tão grande. Então, o segundo Earthquake, que nem vocês vão ver no segundo Dragonair, ele não mata, forçando a gente a tomar o Dragon Rage, em que ele força o heal. E a gente dando o segundo Earthquake, fazendo com que ele vá para a casa. E agora vem a chave, nós temos Blizzard disponíveis, em que nós usamos o Blizzard do Nidoking para lidar com ele. Depois dos dois Dragonairs, levando a gente pra vitória, titio! Vai pra casa, caralho! Vambora, porra! Agora contra o nosso rival, Henry. Batalha contra o campeão, 6 Pokémons, Pidgeot, Alakazam, Rhydon, Exeggutor, Gyarados, Charizard. Então, vamos ver como que vai ser. Será que a preparação vence? O mais forte da história contra o mais forte da atualidade. Vambora. Pidgeot. E nossa resposta, Naja. Pra gente poder lidar com esse Pidgeot. Nós temos Intimidate e Rock Slide pra poder lidar com ele. Então, primeiro Rock Slide. Danos consideráveis, danos bem consideráveis. Vem o Fear Dance pra poder fazer a gente dar menos dano. Ele tem Aerial Ace e Whirling, mas segundo Rock Slide deixa ele no vermelho. Então ele dá Aerial Ace. E ele heala agora. Então, tudo certo. Tudo indo conformes. Ele dá um Rock Slide. A Naja, que força a saída e que eu não esperava muito. Que vem o Rhydon e agora vem um grande problema. O Rhydon, ele tem um ataque super efetivo, ele tem Earthquake para lidar. Então ele mata qualquer Pokémon. Eu não trouxe o Golbat, eu trouxe o Hands. Hands tem Levitate, então agora a gente vai entrar e vamos começar a brincar com ele. E olha só, eu dou Curse. Eu não era o planejamento, tá? Eu acho que isso que é a parte que me deixou muito nervoso nessa parte, porque não era planejado que o Rhydon fosse entrar nisso, era pro Alakazam ter entrado, mas enfim. Então eu dou Curse porque eu não posso deixar o Alakazam entrar sem estar a Naja em campo. Então o Curse vai matar em 4 turnos. E eu preciso que a Naja esteja em campo. Então forçando agora a da Rock Tomb, já que ele não consegue ver uma kill range com o Earthquake, porque Hands tem Levitate. Então agora tira Speed. E agora ele vê uma kill range com o Earthquake. E a gente troca de novo pro Hands, pra não deixar com que ninguém morra. Eu preciso de todo mundo vivo pra esse final. Agora ele
como ele é mais devagar que o Hands, ele vai querer dar Scarface ou Rock Tomb, qualquer um dos dois ataques. Mas, pelo que eu entendi, ele tem mais prioridade que dar Scarface. E a gente precisa que a Naja esteja em campo aqui pra quando ela casar entrar. Então, Curse, mata o Rhydon. Ok, Pokémon a menos. Eu tinha outra forma de planejar, pra mim era o Nidoking que ia matar ele. Força a entrada do Alakazam. Infelizmente, eu preciso sacrificar a Naja nesse ponto. Não existe ninguém que tanque esse Psychic e consegue sair vivo. Então, a gente sacrifica entre o Hands, que com um Shadow Ball consegue eliminar esse Alakazam. Beleza, super tranquilo. E agora vem o segundo problema, porque ele coloca o Gyarados. E eu já aproveito, então, dou o Destiny Bond, porque eu precisaria colocar o Gosma, enfim, eu perderia bastante HP com ele, que poderia me preocupar muito. Então, infelizmente, o Hands, né, nosso Haunter, ele tem que ir junto. Muito obrigado, você foi lendário, você salvou essa run. Sem você eu não teria conseguido chegar até aqui. Então, você morre como um herói, pra facilitar o nosso processo. Então, agora colocando o Gosma, esperando o Pidgeot reentrar em campo, que é o que acontece. Ele dá o Ace. E aqui eu decido dar Isla de Bomb, porque é stab físico, né? Então o Shockwave, mesmo que seja um ataque elétrico, ele é especial. E o uso especial do Gosma, que é fraco. Então o Gosma é um Pokémon de dano físico. Eu decido dar mais um Isla de Bomb pra poder lidar com o Pidgeot, que tira uma boa vida e ainda deixa Poison. Gosma é uma lenda, velho. Ele vem se mostrando assim, um Pokémon lendário. E agora, por fim, ele dá Aero Ace, que ele é mais rápido que o Gosma, mas o Gosma é um tanque, uma unit. Então, pra não gastar mais um PP de Sludge Bomb, porque meus PP de Sludge Bomb estão acabando, eu preciso começar a contar eles. A gente acaba eliminando. E Enter Sector, que não tem ataque psíquico, ele tem Light Screens e Powder, Giga Dream e Egg Bomb. Então ele não consegue lidar com a gente. A gente no bom dano. E a gente ainda deixa Poison! Meu Deus, Gosma, você é lendário. E o Gosma, ele toma Sleep, forçando agora a entrada do último Pokémon. E infelizmente o Gosma, pra gente poder garantir na nossa vitória tranquilos, ele vai precisar falecer. Então o Gosma toma um Fire Blast. Ele dorme e ele toma o segundo Fire Blast. Então, levando assim ele a sobreviver. E ele acorda, meu Deus, ele dá um Sludge Bomb. E não só ele dá um Sludge Bomb desse Charizard nojento, ele ainda deixa Poison. E eu falo assim, meu filho, você não pode morrer hoje. Você não merece morrer hoje. Hoje você vai viver. Você precisa contar essa sua história, Gosma. Você precisa contar essa sua história lendária. Então, como um último ato, eu coloco o legal, que vai tomar um Slash. Provavelmente qualquer merda que vier na frente. Que ainda toma um crítico fudido. E ainda assim, toma pra esse Charizard nojento. E assim, nós levamos o legal à vitória. Derrotando assim, Pokéball, Firehead, Hardcore, Nuzlocke, Monotype, do tipo Poison, com 4 Pokémons vivos. Além dos da box, né? Mas infelizmente 2 morreram. Essa última batalha foi mais tensa. Acho que poderiam muitas coisas dar errado, mas tudo muito bem planejado. Acho que isso foi mais importante. Gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Acho que isso pra mim que é o mais importante. Quando as pessoas acompanham, assistem e vêm. Eu acho que dá um trabalho, mas ele é sempre bem recompensado. Então gostaria de agradecer a todos. Eu espero, no fundo da alma de vocês, que estejam bem. Então, gostaria de agradecer de novamente. Nem sei mais o que falar, não sou bom pra essas partes. Só acho que explicar Pokémon conceitos pra mim é a parte mais fácil. Mas eu acho que essas partes são um pouco mais difíceis. Mas eu agradeço a todo mundo. Vamos pro próximo Nuzlocke. Vejo vocês lá. Se inscrevam e deixem um like. Um beijo no coração de vocês. E até mais.